Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia do segundo Congresso Internacional de Direito Unipitã-AFIA. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Letícia, tudo bem? Bom dia, professor Adriano. O áudio, Dri. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Davi, Matheus, Ana Carolina, Gian, Marcos Bruno, Kelly, Edilene, Marcos Mendonça, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Leandro, Dri, vocês estão me escutando bem? Perfeitamente. Impressionante como é que cresce rápido, né? Já estamos chegando em 100, não tem 2 minutos que nós abrimos. Impressionante. Os nossos alunos presentes aí com afinco, que bacana. Bom dia para todos. E aí, pessoal, de onde vocês falam? Vamos bater um papo aqui nesse início. Palestra desse nível é impossível, muito bom. Obrigado, viu? Valeu mesmo, Marcos. Ansiosa para assistir o Flávio. Todos nós, né, Jennifer? Na minha opinião, o melhor civilista do Brasil, sem menosprezar os demais, mas ele, eu vou te falar, Jennifer é do Pará. Olha que bacana. Borja, Rio Grande do Sul, que lindo isso, hein? Canaã dos Carajás, conheço. Já morei em novo repartimento, é perto. Oi, Letícia. A de Manhuaçu, a Moto Plus, ex-aluna do Lucas Canoa, do professor, olha que bacana. Que legal. Barbacena aqui do ladinho, a Luciana, Sinop. Meu irmão trabalhou em Sinop, ele trabalhava na Seara. Acho que é isso, vou olhar, eu não lembro direito, mas acho que é isso. Jennifer Juiz de Fora, Daiana Marabá, aí, Leandro, Elane Santana, Juazeiro, Lagoa Dourada. Terra do rocambole. Mas delícia, né, professor Adriano? Bom demais. Pessoal, tava um frio esses dias, mas hoje amanheceu um sol que vocês não estão sentindo. Hoje tá demais, não tá? É verdade, é verdade. Professor doutor Flávio Tartucci, bom dia. Que satisfação. Deixa eu só abrir o áudio do senhor aqui. Pronto. Abriu não, Leandro? Não abriu ainda não. Agora abriu. Bom dia, professor. Tudo bem? Prazer. Prazer é todo meu. Uma honra tê-lo aqui conosco, uma satisfação muito grande, viu? Seja muito obrigado. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, professora Letícia. Tudo bem? Bom dia, professor Adriano. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Professor, olha só, temos aqui pessoas assistindo de Portugal, para todos aqui de Portugal. Temos gente fora do país, do Brasil inteiro. Estamos legal. Pessoas, mas está dando uma média de 1.000 por palestra, porque ainda não deu horário, né? Então, tenho certeza que será um sucesso. Professor, eu vou só passar um videozinho institucional, se o senhor me permite? Sim. Rapidamente voltamos, tá bom? Tá bom. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho
na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo. Fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade. Quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo. Fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade. Quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo. Fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade. Quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan.
Bom dia a todos. Agora, oficialmente, gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem aqui. Já estamos chegando em quase 300 pessoas. É com muito carinho que nós recebemos todos vocês. Gostaria de cumprimentar a professora Letícia, o professor Adriano, e agora, de uma forma muito amistosa, o professor Dr. Flávio Tartus, que gentilmente aceitou o nosso convite. E eu preciso dizer algumas coisas sobre o professor. Eu acompanho há muitos anos, professor. O senhor lecionava no LFG em 2014. Acho que o senhor tinha recém-escrito seu volume único. Então, assim, eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, em algum momento, já estudamos civil pelos livros do senhor e, na minha humilde opinião, o maior civilista do Brasil. Então, é uma honra inenarrável tê-lo conosco. Eu vou ler o currículo do professor. Pós-doutorando e doutor em Direito Civil pela USP, coordenador e professor do programa de mestrado da Escola Paulista de Direito, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBD-Conte, e do Instituto Brasileiro de Direito Civil em São Paulo, IBDFAN-SP, advogado, consultor jurídico e parecerista, e eu complemento como melhor civilista do Brasil. É uma honra, professor, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, bom dia, obrigado, professor Leandro, pelas palavras exageradas, mas fico feliz aí pelo seu reconhecimento. Obrigado pelo convite que me foi feito pela Uniptan, aí de São João del Rei. Quero cumprimentar também o professor Adriano, a professora Letícia, e falar hoje um tema duro, tema complicado, que é o tema dos impactos da pandemia de Covid-19 para o direito civil. Eu tenho falado muito sobre esse assunto, muitos dos meus colegas não têm falado. Desde o início da crise, eu alertava que não era uma crise rápida, que era uma pandemia verdadeira, ao contrário do que aconteceu há uns 10 anos, 11 anos atrás. Nós teríamos um grande desafio e estamos tendo, né? E eu gosto sempre de contar um pouco da história, né, também, porque cada um tem uma relação pessoal com a pandemia, né? Eu já fiz uma pesquisa, vi aqui, depois, se eu estiver errado, vocês me atualizem, mas São João del Rei tem 90 mil habitantes. Agora, por esse fluxo estudantil, eu não sei para qual é o número de pessoas que a cidade tem de fluxo com os alunos, né? Eu acredito que isso aumente, né? E, inclusive, porque atende toda a região. Então, Passos, a minha cidade natal, também tem um campus da UENG, e atende gente de toda a região. Franca, que é um local onde eu leciono também, sou professor da pós-graduação, também tem um fluxo de pessoas muito grande, inclusive de Passos, que vão lá fazer a faculdade de Direito. Então, mas seria 90 com um fluxo talvez aí de 10 mil pessoas, talvez, não sei se eu estou exagerando.
E eu não sei como está a cidade, né, nesse momento. Eu vejo Passos, eu acompanho lá, é um pouco distante daí, mas Passos passou por momentos complicados agora, sem vaga em UTI, até porque Passos também é um polo de medicina lá da região do sudoeste de Minas, né? Então, não sei se vocês estão em onda roxa, vermelha, vermelha? Estava na roxa, professor. Retornamos para vermelha na semana passada. Muito bem. E eu vou dizer uma coisa, professores, eu vejo as pessoas assim, revoltadas, não concordando com uma série de coisas, mas eu acho que faltou ler livro de história, né? Porque a gente já passou por isso, a humanidade já passou por isso, né? Então, eu vejo as pessoas... e esse é um dilema que sempre existiu na humanidade, isso desde o Império Romano. Desde o Império Romano, né? A economia vai ficar sacrificada? Vai ficar sacrificada. Vai ficar sacrificada. Porque sempre foi assim, né? Eu vejo as pessoas no Brasil como a gente fosse o centro do universo contestando máscaras, né? Essas máscaras que são de altíssima tecnologia, né? Mas isso é prática medieval. Eu acho que também, de novo, faltou ler livro de história, né? Não sei se vocês se lembram daquela cena daqueles médicos com aquelas máscaras que pareciam bico de pássaros, né? Aquilo não era fantasia de Veneza, também era, né? Mas aquilo era máscara, né? Aquilo era máscara. E a máscara sempre foi utilizada. O isolamento tem milênios. Aí eu vejo gente no Brasil contestando a práticas milenares, dizendo que não funciona a máscara e não funciona o distanciamento. Quer dizer, nós somos, então, o centro do universo. Quer dizer, todo mundo está errado, toda a humanidade está errada, a história da humanidade está errada e nós estamos certos, né? Eu, desde o início, dizia, lendo o livro de história, não sou nenhum profeta, que essa crise ia durar pelo menos 2 anos. E as grandes pandemias têm pelo menos 3 ondas. Nós estamos passando pela segunda. Então, nós temos a possibilidade de ter uma terceira onda, né? E eu vou dizer uma coisa, né? Eu que passei pela Covid, tive uma Covid moderada, não cheguei a ser internado, mas sofri bastante com a doença, né? Foi a pior doença que eu já tive. Na minha opinião, foi. Eu nunca tive nada muito sério. E eu tive um surto na minha casa, né? Não sabemos como, mas tivemos. A gente circulava um pouco, né? Mas sem fazer isso foi em maio do ano passado, quer dizer, faz 1 ano, essa semana faz 1 ano, né? E foi a pior doença que eu tive. Fisicamente, me arrebentou, fiquei com 3 meses com sintomas, 3 a 4 meses com sintomas, tive a tal da long Covid, meu corpo mudou, minha cabeça mudou. E quando chegou em setembro, outubro, pelas possibilidades que eu tinha, né? Claro, eu tenho que agradecer, e tudo isso foi o direito que me deu. Eu falei para minha esposa também concordou. Eu disse para ela, a gente tem que se preparar para a segunda onda. Veja só, setembro do ano passado, quando as coisas estavam melhorando, não sei se vocês se lembram disso, né? Aí eu disse para ela, vamos sair de São Paulo, porque eu acho, isso aconteceu também em outras pandemias, as grandes cidades sofrem mais, as grandes cidades, elas ficam por um tempo até inviáveis, e nós vamos ter grandes crises, eu vou falar, estou fazendo essa introdução, e vou mostrar as repercussões para o direito privado, algumas das minhas experiências desde então, nesse 1 ano, né? E aí nós acabamos aqui, veja, isso aqui é uma estrutura que a gente montou muito rapidamente, ficou até melhor lá do que o meu escritório, o meu estúdio lá de casa em São Paulo, já preparando para a segunda onda. Eu tenho até chroma key aqui para gravar em estúdio, aquela tela verde, né? E eu vou dizer uma coisa, a minha vida mudou, não sei nem se eu volto para São Paulo, né? Eu tenho que ir lá amanhã, né? Mas isso tudo já foi pensado. E eu vou dizer uma coisa para vocês precisam se preparar. Não é uma questão que vai se resolver tão rapidamente. Para o direito civil, talvez nós que somos mais velhos, a gente não veja mais o direito civil como era na realidade anterior, né? Quem trabalha com direito civil como nós trabalhamos, e eu trabalho todo dia, eu atendo gente toda semana, do Brasil inteiro. Tem médico que fala isso, né? Eu falo isso do ponto de vista jurídico, né? É direito baseado em evidências, não se fala medicina baseada em evidências. Então, eu tenho
O direito baseado em previdência, eu atendo gente que tem consequência jurídica da Covid todas as semanas. Ontem mesmo eu atendi um caso do estado de Goiás, né, que foi feita uma doação de uma amiga para outra e houve uma diferença de 5 dias de falecimento de uma e de outra por Covid, em março desse ano, né? Então, não dá para ser negacionista quando você lida com direito privado, é impossível. Eu não sei se existe alguém ainda negacionista. Eu acho que sim, existem pessoas ainda, né? Mas em dezembro e em janeiro, nós vivemos uma onda negacionista no Brasil, porque veio aquela ideia que nós temos de que ia virar o ano e que ia ser tudo diferente. E deu no que deu. Nós estamos até agora, maio, com consequências dessa abertura desenfreada que nós tivemos, né? Então, para mim foi uma doença impactante, impactante pessoalmente, impactante psicologicamente e impactante juridicamente. E acho que será impactante por um bom tempo. Eu tenho falado muito sobre esse tema, muitos dos meus colegas não falam, não escrevem, e eu tenho até uma crítica a fazer e tenho feito, né? Dizem que os outros são negacionistas, mas são negacionistas também. Porque nós somos juristas. Como é que a gente não vai enfrentar as consequências dessa pandemia, e consequências econômicas, sociais, né, e jurídicas? Como é que a gente não vai analisar dentro do direito privado, né? Como é que a gente vai analisar essa questão? Estão dizendo aqui que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Vocês estão sem áudio, eu acho que para falar. Tá perfeito. Para mim também aqui, eu até adquiri esse microfone gamer, né? Esse foi um investimento que eu fiz também por influência do meu filho Enzo, que entende tudo de tecnologia, e a qualidade do som eu sei que fica bem melhor, né? Fica o som fechadinho, não tem interferência. E até uma recomendação, tá? Nesses tempos de home aula, né? Então, o que acontece? Tem cachorro latindo, criança chorando, gritaria, discussão. Então, você já fecha o som e fica igual. Quem é da minha época, tinha o programa Silvio Santos, tinha lá um quadro que a criança entrava dentro. Era o meu sonho ir naquilo. Entrava dentro de um foguete, o Silvio Santos pergunta, quer trocar uma televisão por uma bexiga velha? Aí fechava assim, lembra daquilo? Parece o fone daquele lá desse quadro do programa Silvio Santos. É da minha geração, né? Os mais jovens não vão entender do que eu estou falando aqui. Isso é coisa de gente mais velha. Bom, mas então, senhores, para mim foi muito impactante. Eu vou dizer uma coisa, eu resistia em fazer terapia, e eu tive que ir até para terapia, né? Porque quem está bem agora não é normal, né? Você tem todo o direito de não estar bem, né? E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Bom, falei, já que eu vou fazer terapia, eu vou procurar o cara que eu acho o melhor do Brasil. E aí comecei a conversar com esse sim, um profeta, que tem me ajudado muito, que é da nossa área também, o professor Jacó Pinheiro Goldberg. Não sei se os senhores já viram na televisão, um careca, né? Um grande cara. Ele tem 87 anos de idade, não pode ficar falando a idade, mas é só uma sapiência, um saber muito grande. Ele tem muito me ajudado, ele é jurista também, é psicanalista, e eu vou trazer aqui algumas questões que ele também tem me dito, até pela experiência de vida que ele tem. Mas vamos lá, o Zé Fernando Simão, que é outro profeta, professor, meu coautor, professor da USP, e que também previu que não era uma crise rápida, ele escreveu em abril do ano passado, no âmbito do direito de família, que com a pandemia nós temos 3 realidades. A realidade A, do direito civil, a realidade B e a realidade C. Quem não leu o texto, eu sugiro que leia, né? E, aliás, o nosso código, ele faz uma introdução muito dura na 3ª edição. Eu falei, Simão, você que é o nosso especialista em pandemia maior, então faça aí uma introdução exatamente para falar do mundo que a nota do autor, né? Para dizer o que a gente vai enfrentar. Porque no código a gente colocou agora itens pandemia, tá? Aí ele diz assim, a realidade A se despedia de nós, isso em março de 2020, de maneira discreta, de maneira suave, sem grandes comemorações ou festejos.
deixando um vazio gigantesco em que o medo do novo ainda não era tão evidente. Pois a realidade B chegou sorrateiramente, sem mostrar a cara, que veríamos na semana seguinte com um lockdown, que não seria bem um lockdown, né? Percebemos de imediato que as viagens para cursos, congressos, aulas de graduação e pós-graduação no Brasil e exterior sumiram indelevelmente de nossas vidas. E aqui veja o que ele diz. Meu parceiro e irmão, amigo de viagens acadêmicas Zeno Veloso, em 2019 me acompanhou em mais de 15 eventos para falarmos da sucessão do cônjuge do companheiro, e isso agora era passado, né? E para quem não sabe, infelizmente, essa segunda onda nos levou o grande mestre Zeno Veloso. A realidade A era da Belle Époque, em uma fase de euforia na qual, para os contratos, se festejava a liberdade econômica, em que nunca se prestigiou tanto o princípio pacta sunt servanda e tão poucos princípios sociais. A família A tinha na família a mantra do melhor interesse da criança, como sinônimo de convívio amplo, geral e restrito entre pais e filhos, avós e netos. A realidade A permitia que se fosse ao cartório, tabelionato de notas, para se testar, para outorgar mandato, para se vender, comprar e doar, né? As pessoas se casavam perante o juiz de paz e se beijavam, bebiam e dançavam. Na Belle Époque, dinheiro não era problema e as pensões alimentícias eram fixadas, partindo da premissa que o devedor sempre podia pagar mais do que declarava. A prisão civil do devedor tinha de ser em regime fechado. Essa é a realidade A, que terminou em março de 2020, né? E aqui o que o professor Simão fala de nós juristas, aquela vida que nós tínhamos, ela desapareceu. Ela foi sonegada, né? Eu digo aqui em casa, né, que aqui todos perderam, todos nós aqui, todos vocês que nos assistem, nós todos perdemos com a pandemia. E eu perdi muito, eu perdi totalmente a vida que eu tinha. Melhorou em muitos aspectos, eu digo para vocês. Eu fiquei mais saudável, né? Passei a conviver mais com os meus filhos, né? Passei a acompanhar o desenvolvimento deles, mas não há dúvida que todos nós perdemos. Eu não sei a realidade de vocês aí em São João del Rei, mas nós aqui perdemos muito, e o meu entorno perdeu muito, né? Aí diz o professor Simão, e desculpe pela dureza da palestra, senhores, mas não tem como, ainda mais como foi pesado o dia de ontem por uma série de coisas, não tem como ser muito leve, vocês me desculpem. A realidade B é depressiva, é de um período de pandemia no qual a peste ceifa vidas de maneira incompreensível, em que os ratos morrem ao sol e os porteiros perecem de doenças estranhas, parafraseando Camus. Ele está citando Alberto Camus, como se escreve, A Peste. Perdem-se pessoas, mudam-se os valores, o instituto de sobrevivência se sobrepõe, os dados de construção civilizacional. É hora de fazer escolhas trágicas. E aí ele vai dizer aqui que nós fomos enganados pelo Harari, que disse que o homem superou a peste, a fome e a guerra. É o Código Civil, Lívia. O Código Civil é a nota dos autores do Simão, tá? Ele fez essa nota de autor muito inspirada, né? E aí o que aconteceu na realidade B? A realidade B é uma fase de imobilismo, de nervos à flor da pele, de tristeza imanente e duradoura. Voltamos a ter intervenção judicial. Voltamos a ter revisão dos contratos, ele diz aqui. Na realidade B, tem na família o melhor interesse da criança como sinônimo de convívio físico restrito. Melhor visitar por vídeo do WhatsApp do que pôr a saúde da família em risco. A realidade B não permite ir no cartório para fazer o testamento. É possível se fazer o testamento hoje por escritura pública virtual, provimento 100 do CNJ, né? E a prisão civil do devedor de alimentos, ela tem que ser em regime fechado. Nos dias de hoje, as pessoas se casam por videoconferência perante o juiz de paz que está em outra cidade ou estado. E não mais se beijam, mas bebem sozinhos e dançam por Zoom, sem contato físico. Na era da peste, o dinheiro é o grande problema e as pensões alimentícias despencam porque o desemprego é avassalador e um grupo grande de devedores não consegue obter o próprio sustento. Essa é a realidade B. Quando ela termina? Não sabemos. Talvez em breve, né? Porque nós temos aí
Agora volto eu deixando aqui um pouco essa breve nota do Simão de lado, porque nós temos hoje duas coisas que nos salvam. Primeiro, a tecnologia. Essas aulas, por exemplo, que nós estamos tendo de janelinhas coloridas, né? Se voltar para o Flávio Tartucci de 10 anos atrás, lá em Passos, em 1986, e falar para ele que daqui a algum tempo as reuniões e as aulas seriam feitas com essas janelinhas coloridas, ele iria dizer que isso é coisa de extraterrestre. Com certeza ele iria dizer que isso é coisa de extraterrestre. E não é coisa de extraterrestre. Nós estamos conseguindo sobreviver do ponto de vista, inclusive, jurídico, com essas janelinhas coloridas. E eu não sei, olha, eu tenho falado muito, eu tenho perguntado para muita gente, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Vou falar da minha área, da vivência e talvez a minha bolha, tá? Que eu vivo. Professor Leandro, professor Adriano, os senhores acham que o direito se adaptou à pandemia? Ele se adaptou totalmente, muito, pouco ou nada? O direito como um todo. Professor Leandro. Vem se adaptando, professor. Mas muito, pouco? Eu diria que ainda pouco. Ainda pouco. O direito? Eu acho que a gente tem um caminho aí para seguir até que a gente consiga se adequar, porque esse novo normal, essa pandemia, trouxe 30 anos de evolução em um ano. Então, até para o direito acompanhar, eu acho que vai ter um caminho. Olha, eu vou dizer uma coisa, professor Adriano, eu não sei qual a sua percepção, mas eu já vou dizer, na minha área a resposta é quase totalmente. Mas é claro, né? Eu tenho acesso à tecnologia, as pessoas com quem eu lido também. Eu trabalho, sobretudo, com arbitragem, com atuação em tribunais superiores e com aulas virtuais. Eu coordeno o mestrado, que as aulas são totalmente virtuais. Então, a minha realidade é muito ou totalmente, mas eu já ouvi gente que atua no interior falar que, por conta da dificuldade de acesso à tecnologia, não se adaptou. Então, os alunos nossos passam por isso. Então, a gente ainda tem aqui um desequilíbrio entre alguns que conseguem acompanhar e outros, muito do interior, têm dificuldade de internet. Então, a gente passa por essa relativização. Então, aí depende da realidade de cada um. Né? Eu atendo, sobretudo, aluno de pós, mestrado e especialização. Eu coordeno mestrado e coordeno especialização. Né? Os advogados de arbitragem, eu também faço pareceres para arbitragem. Eles falam, bom, está melhor do que era. O grande problema, muitas vezes, é a audiência de instrução. Mas alguns dizem que a audiência virtual foi até bom porque diminuiu a mentirada nas audiências de instruções. Né? Eu já tenho um outro amigo que atua na área penal que diz, não adaptamos nada, nós estamos passando por grandes dificuldades. Mas, assim, se a gente for pensar e comparar com outras áreas, o nível de adaptação do direito, por conta da tecnologia, foi muito grande. Né? Imagina os serviços que são prestados em lugares fechados. Não adianta falar, gente, restaurante, bar, eu adoro um bar, um boteco. Pô, eu sou mineiro, sou lá de Passos, fui criado em Passos. Né? Mas não adianta dizer, são ambientes de altíssimo risco de contaminação. Eu, quando vou, e vou com medo, mesmo já tendo tido, sabendo que a reinfecção é rara, né? Que é muito difícil ter reinfecção, etc, né? Eu vou em lugar aberto. Agora, os restaurantes com lugares fechados que tiveram que se adaptar. Porque se não se adaptam, desaparecem. É isso que eu estou querendo dizer. Se a gente for pensar a nossa atuação comparado com o resto, nós nos adaptamos muito. Em um ano, nós nos adaptamos. Temos dificuldades? Temos dificuldades. O professor Leandro mencionou uma delas aqui, a dificuldade das pessoas que não têm acesso à internet de acompanhar as aulas. Mas a tecnologia tem salvado o direito dentro da realidade B. E vida que segue. Quem advoga tem uma impressão que está trabalhando muito mais. Eu já tinha essa realidade antes de ter o trabalho dentro da minha casa. Eu sempre fiz home office. Né? Então, eu já estava adaptado a isso. Eu já tinha estrutura em casa. Mas eu tenho colegas que falam, eu não tenho mais limite entre trabalho e lazer. Então, eu trabalho durante todo o dia. Né?
Bom, segunda coisa que nos salva, ciência, e que pode antecipar o processo. Vacina, nesse momento. Espero que em breve nós tenhamos aí medicamentos de forma incontestável eficientes, né? E a minha geração tem uma relação muito curiosa com vacina, voltando lá ao Flávio de Passos, com 10 anos de idade. Eu lembro quando era criança, a gente ia para o posto de saúde, colocava todo mundo em fila, vinha lá um enfermeiro com uma pistola e dava a mesma injeção em todo mundo. E era uma gritaria generalizada. Então, não sei se vocês passaram, era uma pistola que dava a mesma vacina em todo mundo. Ficava todo mundo gritando, tem marca até hoje, né? E vocês se lembram que ano passado tinha aquela contestante que até hoje fala isso? Não vai ter vacina em tão pouco tempo. Temos em um ano, em várias. Temos umas 6, 7 vacinas que são eficientes, né? Eu estou dizendo pelo que eu leio, tá? Cada um escolhe o que lê. Tem gente que lê só WhatsApp e Facebook. Não, eu gosto de ler artigo, né? E eu leio em alemão, leio em italiano, leio em inglês, leio em espanhol e leio em português. Então, muitas vezes eu procuro fonte e não fico acreditando em milagre que chega pelo WhatsApp e pelo Facebook. Aliás, nem Facebook eu tenho, né? Esse é um problema dos nossos tempos, aliás, muito bem denunciado por aquele documentário que quem não viu, sugiro que veja, que é o Dilema das Redes, né? E, aliás, que isso tem nos manipulado, as pessoas têm sido manipuladas por isso, seja de um lado, seja do outro, né? Isso é denunciado pelo Dilema das Redes, muito bem denunciado, que, aliás, o Dilema das Redes previu a invasão do Capitólio, né, no início desse ano de 2021, está ali relatado o receio de um dos antigos funcionários dessas empresas de redes sociais, ele dizendo que temia isso, né? Então, sugiro que vocês leiam, vocês são aplicadores do direito, os senhores precisam ter visão crítica. A principal arma de vocês é a noção crítica, né? Os senhores precisam discordar das coisas, precisam discordar. Quando os senhores verem absurdo, mesmo que na família, digam que é um absurdo, que é mentira. Eu não fico muito tempo em grupo de WhatsApp, porque eu sou aquele cara que manda o boato, que desmente, que ainda fala depois que coisa feia, fica mandando aí fake news no grupo, né? Mas voltando, então nós temos essas duas coisas que podem eventualmente nos salvar, estão nos salvando, tecnologia e ciência, né? E talvez a gente volte a ter a tal da realidade C, né? Em breve, talvez ano que vem, não sei, por conta da vacina. Eu não gosto de falar, professor Leandro, em novo normal, porque fica parecendo que pandemia não é normal e a gente precisa saber que é normal. Pesquise quantas pandemias a humanidade já superou, né? E pense quantos milhões de pessoas, bilhões talvez, já passaram por pandemia sem ter essas duas armas que nós temos hoje. É a primeira vez na história da humanidade, pelo menos na humanidade conhecida, que nós temos essas duas armas. Não existia tecnologia desenvolvida nesse nível e não existia ciência desenvolvida nesse nível. Já pararam para pensar nisso? Como nós não somos também o centro do universo, nós somos até, digamos assim, frente aos outros que passaram pela humanidade, nós somos até afortunados. Mas vamos falar um pouco da realidade B, indo das sucessões até a parte geral, além desses exemplos, ou até com esses exemplos que o professor Simão apontou, e tentar aqui fazer algumas projeções para a realidade C de coisas que eu acho que vão ficar, tá? Bom, primeiro eu gostaria até de pontuar que ano passado foi feita uma lei, e eu participei da elaboração dessa lei, liderada pelo professor Otávio Luiz Rodrigues, lá da USP, a Lei 14.010 de 2020, que criou o regime jurídico emergencial de direito privado, um mini código civil para resolver os problemas da pandemia. E aí é curioso porque era uma lei possível naquele momento, os civilistas, que geralmente não são, foram otimistas. Porque os civilistas, eles estão na face da Terra há mais de 2.000 anos para resolver os problemas das pessoas, e geralmente eles conhecem esses problemas.
O direito civil já passou por outras pandemias, o direito civil já passou por crises até piores. O direito civil, ele já está adaptado para momentos de virtude ou de apocalipse. Ele tem institutos muito sólidos, né? Institutos muito duros, construídos no tempo. Institutos que já passaram por tudo isso que a gente está passando. Então, esse RJET, o Regime Jurídico Emergencial Transitório, ele trata de todo o direito civil, mas eu estava dizendo que os civilistas foram otimistas porque foi colocada a data de 30 de outubro de 2020 como sendo a data do fim da pandemia. Né? Então, era a lei possível naquele momento. E, na verdade, talvez também o direito se adaptou, né? E, por exemplo, prescrição, os prazos estão correndo, então realmente a gente não precisa realmente suspender os prazos de prescrição, porque agora, né, o direito se adaptou, como eu disse, mas algumas questões não houve adaptação. Então, temos algumas questões tratadas, eu vou trazer aqui algumas análises, começando pelo direito das sucessões. Por que eu começo pelo direito das sucessões? Porque o direito das sucessões foi o mais impactado pela pandemia. Eu entrei para fazer um pós-doutorado na USP para dizer que a legítima, naquela ideia liberal que nós tínhamos até então, né? E tempos de pandemia são tempos de maior intervenção, como diz o próprio Simão na nossa nota do autor, né? E estou saindo do pós-doutorado dizendo que a gente não tem que mexer na legítima. Entre outras coisas, porque em tempos de crise, como essa mais dura crise até agora, que nós já vivemos, né? A gente precisa de segurança jurídica. A gente precisa de estabilidade. A gente não pode mexer em grandes pilares. Ainda mais em grandes pilares do direito privado que funcionam. Os grandes pilares do direito privado: o contrato, a propriedade, a empresa, a família e a herança. Então a gente não pode alterar esses grandes pilares. E mexer agora nesse tema. Nós temos uma tradição de legítima, de cota de 50%, né? 50% dos herdeiros necessários desde 1907, né? Desde a lei Feliciano Pena. Nós vamos mexer nisso agora, né? Mas por que eu digo que o direito das sucessões foi impactado? Porque nós não pensávamos na morte, agora nós pensamos o tempo inteiro. Muita gente pensa na morte todos os dias. E é normal que isso aconteça. O próprio professor Jacó Pinheiro Goldberg deu uma entrevista para o Neumann e Pinto, citando lá pacientes que chegam na sua clínica, foi o meu caso, dizendo assim: doutor Jacó, eu estou em pânico. E a resposta dele é: não, você não está em pânico, você está com medo. E só um psicótico não teria medo nesse momento. Nós temos um inimigo invisível, que a gente não sabe como é que pode te pegar, como pode te pegar, e você vai passar 14 a 21 dias, cujo resultado é imprevisível. Então as pessoas passaram a pensar nisso. Primeiro as pessoas de maior idade, e depois até as pessoas mais jovens. E estão procurando fazer o quê? O que não se fazia no Brasil? E aí a pandemia, especialmente para quem tem melhor condição econômica, né, trouxe esse impacto. Procuraram e começaram a fazer testamentos. Fazer holdings familiares, utilizar mecanismos de planejamento sucessório. Eu tenho um texto publicado no Migalhas, Testamento e Pandemia, que mostra que em alguns locais houve um impacto, um aumento de 1000% na elaboração de testamentos na primeira onda. E eu tive vários casos de gente já fazendo testamento e já fazendo com testamento e já pedindo, quando faz o testamento, mas não menciona na minuta, pedindo 3 laudos médicos para atestar que a vontade estava rígida quando o testamento foi feito, para não ter contestação. Isso não era, esse planejamento não era feito tanto e passou a ser feito. Pessoas que querem resolver a vida. Por quê? Porque tem medo de morrer. Então isso já gera uma inversão muito grande. Por quê? Porque a sucessão no Brasil sempre foi a sucessão da lei, a sucessão legítima. E o impacto que isso vai gerar, esse aumento dos testamentos, é um impacto ainda não conhecido, mas para aqueles que atuam na área jurídica,
houve uma explosão nessa área de sucessões, né? Outra questão também importante, que até era um argumento para contestar a legítima, que ficou enfraquecido, né? Ali em cima eu tenho, usei na minha pesquisa, né, nas poucas viagens que eu pude fazer antes da pandemia para o meu estudo pós-doutoral, um texto de 2 grandes autores chilenos, Derecho Sucessório, Ramón Domínguez Benavente e Ramón Domínguez Áquila. É a grande obra Direito das Sucessões do Chile. Essa obra aí do Undurraga. Undurraga igual aquela vinícola, né? Talvez quem já foi em Santiago já deve ter ido lá na... Ele sempre vem nesse passeio lá para Undurraga. Tem outras vinícolas muito melhores, por óbvio. Mas esse livro é interessante, está ali, não vou levantar, mas está ali no canto. Eu trouxe aqui para onde eu estou morando, né? Eu estou morando no Guarujá. E, aliás, o lugar que eu passava muito minha infância. E é interessante porque é o filho atualizando o livro de sucessões do pai. O pai morreu, o filho continua a obra de Direito das Sucessões. Olha que curioso. E eles dizem o seguinte, aí é o filho atualizando. E tudo que serve para o Brasil. Primeiro, os grandes debates sucessórios envolvem famílias ricas, certo ou errado? Sim, famílias ricas. Segundo, houve uma concentração de renda no Chile. Houve uma concentração de renda no Brasil? Sim. E vai aumentar com a pandemia. E vai aumentar para quem? Para aquelas áreas que se adaptaram. Os advogados estão ganhando mais dinheiro do que ganhavam antes. Pelo menos na minha percepção. Por quê? Porque houve adaptação. E, sobretudo, os que se adaptaram. Terceiro, nas famílias mais abastadas, a expectativa de vida é altíssima. Eles dizem, no Chile, 80 anos de idade. Aqui nós temos um problema com a pandemia, né? E quando a pessoa falece lá com 80 anos de idade, os filhos já estão formados para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, e o recebimento da herança acaba sendo um bônus. E a herança, o direito das sucessões, deixa de cumprir a sua função, que é de continuidade da pessoa. Eles têm razão. Realmente, aí, para que legítima, já que a legítima envolve uma reserva para proteger os filhos, sobretudo, o cônjuge. Só que a expectativa de vida vai cair com a pandemia. A gente ainda não tem os dados precisos, mas na primeira onda já há uma projeção que a expectativa de vida no Brasil caiu de 76 para 74 anos. 2020, nós estamos voltando a 2013. E 2021 não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Então, por óbvio que essa história de contestar a legítima fica enfraquecida. Ainda mais em países que a legítima já está estabilizada. Há necessidade de aumentar hoje a liberdade de testar? Repito, legítima, se eu tenho herdeiros necessários, cônjuge, aliás, descendentes, ascendentes, cônjuge, e aí uma discussão se o companheiro é herdeiro necessário ou não, eu entendo que sim, por conta da decisão do Supremo, tá? E no final eu vou falar um pouco sobre isso, vou fazer aqui uma advertência para vocês, como é que eu trato na minha vida prática decisão do Supremo, eu vou tentar ensinar como é que se trata decisão jurisprudencial, quem é da área jurídica, para não ficar dando tiro no pé. Eu vou tentar ensinar isso, porque as pessoas andam muito teimosas. Se quiser aprender, bem, se não quiser, segue sua vida. Então, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, eu tenho 50%, eu só posso dispor de 50%. Nesse momento em que nós temos uma quantidade imensa de mortes, uma instabilidade, nós falamos já de colapso hospitalar, já falamos em colapso funerário, tem muita gente que fala sobre isso, tem um médico que sempre fala isso, eu até parei de ler porque ele sempre exagerou, a gente tem que ter cuidado também com os exageros, e já se fala em colapso familiar e sucessório. Familiar porque muitas pessoas estão morrendo e estão deixando os filhos órfãos, desprotegidos. Como é que eu vou, numa realidade dessa,
diminuir a legítima e colapso sucessório. Tem famílias inteiras falecendo e deixando as suas empresas sem gente para administrar. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Esse é o tal do colapso sucessório que eu tenho falado. Não sei aí, mas eu tenho visto isso. Não sei, talvez, se eu sou um para-raio da desgraça, porque eu atendo gente do Brasil inteiro, por questão sucessória, mas é o que eu tenho visto toda semana. Toda semana. Então, não é o momento, sem dúvida alguma, de mexer na legítima. Até por uma questão de segurança e estabilidade. E eu vou dizer uma coisa, porque eu já trabalhei com esse Congresso Nacional em 2 leis. Na conversão da MP 881 na Lei da Liberdade Econômica e nessa lei do RJET. O Congresso brasileiro, nessa formação atual, e ele tem razão, acha que o direito privado no Brasil funciona. E ele tem razão. E funciona porque é experimentado. E funciona porque nós temos bases bem conhecidas, que são aplicadas em vários outros lugares do mundo. E os comportamentos se repetem na história. Então, eles não vão mexer com grandes estruturas do direito privado, ainda mais no momento de crise como esse que nós vivemos e que vai perdurar por muito tempo. Então, a legítima fica como está. Voltando para o direito de família. No direito de família, nós temos 2 questões que podem ser pontuadas, e as 2 são polêmicas. Primeiro, a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. Logo que começou a pandemia, a ministra Nancy Andrighi já proferiu uma decisão dizendo que não era possível a prisão mais em regime fechado, por uma questão de humanidade, né? O CNJ também deu uma orientação nesse sentido, e veio o RJET proibindo a prisão em regime fechado, né? Eu sei que é algo muito complicado, né? Existe o argumento dos credores, especialmente os credores que são crianças, que vão ficar sem alimentação, que a prisão civil em regime fechado funciona, né? Sim, funciona, e tem outras coisas também que podem funcionar, mas a gente tem que analisar a humanidade dessa medida. E como diz o Simão, é o momento de escolhas trágicas. Nós temos que fazer escolhas trágicas. Então, eu, desde o início, sou favorável. Aliás, eu tenho minhas ressalvas quanto à prisão civil. Eu acho que a gente tem que tentar outras alternativas antes da prisão civil. E já dizia isso, e aí, Leandro, a gente realmente acabou antecipando um debate que já existia, que era a possibilidade de utilização daquelas medidas coercitivas atípicas do artigo 139, inciso 4. Se falava, né, apreender passaporte, apreender cartão de crédito. Bom, hoje apreender passaporte não faz muito impacto, né? Ou faz quase nenhum impacto, né? Mas quem sabe a gente não pode utilizar como medida cortar o Netflix, né? Ou cortar a internet. Por que a gente não pode utilizar essa medida? Bom, é tema complicado. A Lei 14.010 perdeu seu objeto, porque ela valia até a sua aplicação, até 30 de maio de 2020, mas o STJ acabou de decidir que enquanto persistirem os efeitos da pandemia, e quando é que persistem os efeitos da pandemia? Enquanto a gente está contando essa contagem mórbida, que a gente não tinha, né, na realidade A, ficar contando quantos infectados, quantas pessoas morreram por dia. Enquanto a gente tiver isso, não está controlada a pandemia. Não é quando você estiver vacinado que está controlado o centro do universo, né? Aliás, esse é o grande erro. Os países que pensam mais coletivamente sofreram menos, e os países que pensam mais individualmente sofreram mais. Basta fazer um estudo, né? O meu professor de alemão, aliás, que morreu no início da pandemia, e ele dizia assim, a diferença do alemão para o brasileiro é que o alemão pensa em conjunto para não se ferrar individualmente. A frase não é minha, é dele. É só para refletir. Mark Simons. O alemão pensa coletivamente para não se ferrar individualmente. O brasileiro pensa individualmente e se ferra em conjunto. Se ferra coletivamente. E é o que está acontecendo, né?
Ou não, eu estou errado? Nós estamos bem? Estamos ótimos. Estamos ótimos. Estamos todo mundo em casa, eu preso, ou aonde pode circulando com medo, estamos ótimos. Estamos numa situação espetacular. Mas voltando, esse é um tema difícil, mas a solução já foi dada. Não cabe prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. O próprio STJ disse isso agora recentemente. Cabem outras medidas coercitivas atípicas e cabe prisão domiciliar. E vai ser assim enquanto a pandemia durar, e é assim também em outros países em que se tem a prisão civil do devedor de alimentos. Muito bem. Outro tema dificílimo, guarda de filhos durante a pandemia. Esse é um assunto complicado. Quando a Lei 14.010 de 2020 tramitava, eu, Simão e Bunazar mandamos um texto para o meu amigo de infância. Eu peço, por favor, que não... Olha, eu sou civilista, tá? Eu estou pouco preocupado com ideologia, com questão política. Ou para questão política eu coloco lá no meu voto. Eu estou preocupado com técnica. Estou preocupado, sobretudo, com aquilo que é missão do civilista, resolver problema das pessoas, tá? Tá bom? É isso que me preocupa. Aliás, eu dou aula de técnica de direito civil, eu não dou aula de política. Eu não sou ativista de rede social. Aliás, na minha rede social vocês não vão ver nada de política, é direito civil. Tem gente que até me cobra disso, e eu falo isso. É direito privado. Claro que eu tenho minhas posições, mas são posições técnicas. Eu tenho um amigo de infância lá de Passos, nós somos criados juntos, que é o Pachecão. Um dia desse eu mandei uma mensagem para um amigo meu, falando dele, falou, o professor Pachecão de física? Não, o Rodrigo Pacheco. Eu postei uma foto com ele, parabéns, Pacheco, aí pela presidência do Senado, o pessoal comentando, que decepção. Decepção do quê? Que ele é meu amigo de infância? Que você quer que eu volto lá para Passos e não seja amigo dele, pô? Aliás, eu fui criado com ele, com os primos dele, o Sanz, o Thales, o Cássio Soares, que é deputado estadual por Minas também, o Carlinho Chagas, que é assessor dele, conheço tudo desde que é criança. Claro que eu concordo com algumas coisas, outras não concordo, desde criança é assim, mas é meu amigo de infância. E eu trabalho com o Pachecão, mandando projeto, auxiliando, desde quando ele era deputado. Porque é meu amigo de infância. E eu gosto dele pra caramba. Gosto mesmo, meu irmão. Cara de coração. Bom, mas vamos lá, técnica. Eu estou indo para o pessoal. Eu mandei para ele uma proposta, eu, Simão Bunazar. O texto foi feito inicialmente pelo Simão, dizendo o seguinte, lá no projeto de lei 1179, que virou o RJET. Guarda de filhos. Não mexe na situação que está. Deixa do jeito que está. Salvo uma prova de uma necessidade, uma situação superveniente por conta da pandemia, ou que a guarda não atende o melhor interesse da criança. A premissa era manter rebus sic stantibus, igual aos contratos. Mantém como está. E um parágrafo único nesse artigo dizendo que pode-se fazer visitação por aplicativo. O Mário Delgado mandou para a senadora Soraya, meu coautor também no código, mandou uma proposta para a senadora Soraya que era diferente, que tem que mudar a guarda. E aí ficou aquele dilema, proposta do Pacheco, proposta da Soraya. Depois os senhores vejam lá que está lá na sessão do projeto. E a senadora Simone Tebet achou melhor não colocar nada. E aí foi consenso de não colocar nada no projeto. Se um projeto desse não passa no Senado, na Câmara, então, porque ali é pior. É muita gente para passar algo polêmico. Muitas ideologias e aí sem chance. Sem chance. Não tivemos lei. Eu gosto muito desse argumento, o caso concreto, mas em alguns casos eu preciso ter um parâmetro legislativo, senhores. Senão isso vai gerar judicialização. Na locação é a mesma coisa, precisava de uma norma com parâmetros. Eu vou chegar lá na locação. E a gente não tem. Eu vou falar de locação, responsabilidade civil, encerrar e partir para perguntas. Mais uma meia hora. É aquilo, eu falei para o senhor Leandro. Quanto tempo eu tenho, professor Leandro? Tem alguém que fala depois?
Fique à vontade, professor. Quem Amanhã fala o senhor- depois de mim? Quem fala Não, depois de mim? só depois do almoço, 4 horas da tarde. Fique tranquilo. Então tá bom, porque assim, eu começo a falar desses temas, porque vocês precisam entender que esses momentos são muito importantes para nós, professores. Porque a gente vem para um mundo melhor do que o mundo que está lá fora. Lembra da Matrix? Quem assistiu? Porque aqui a gente fala da opinião, a gente fala o que pensa, do direito. Né? Então, esses momentos são muito importantes para nós. Né? E para vocês também. O grande Marcos Bernardes de Mello, uma idade, não lembro a idade dele, mas é um sábio também, disse, nesses momentos complicados, leiam, estudem, saiam de rede social, não fiquem isso aqui. É bom, mas tem muita coisa ruim também. Ficar nisso aqui, ficar fazendo aqui, não sei como é que chama, passando o dedo e curtindo coisa em Instagram. Dá um tempo nisso e fique mais nisso. Vai estudar, vai crescer. Porque a hora que as barreiras caírem, vocês vão estar preparados para encarar, para reconstruir. Né? Eu não via nem Netflix, comecei a ver uma outra série, né? Coisa de Star Wars, que eu gosto de Star Wars, ó. Eu tenho até eles aqui, ó. Dei até pro Simão aqui, os Cavaleiros de Rain. Comprei lá em Walt Disney, eles ficam aqui atrás de mim. Ó. Eu gosto dessas coisas aqui, mas tem que estudar, meu filho. Vai estudar. Livro é investimento. Ah, livro é caro. Beleza, livro é caro, mas o Red Label não é caro, né? O Red Label, Black Label, né? Isso não é caro. E depois vai tudo embora, né? O livro fica o conhecimento na sua testa. Agora, o Red Label, Black Label, o Chivas, vai embora, né? Com energético, né? Vai tudo embora. Eu acho engraçado, o pessoal fala que livro é caro. Beleza. Eu gosto sempre de dizer isso, professor Leandro. Comigo tá dando certo. Eu sempre investi em livro estudando, saí lá de Passos, Minas Gerais, estou falando para vocês aqui como professor, e o professor Leandro até me jogou minha bola para cima aqui de forma infundada, mas, tá vendo? O que transformou minha vida? Estudar, ler. Você acha que foi fácil? Para quase 1.000 pessoas, professor. Isso mesmo, muito obrigado, eu fico muito honrado. Não foi fácil, nunca é fácil. Mas voltando, aí no final não veio o projeto de lei, e isso gerou uma enorme judicialização, e as coisas foram mudando, né? As coisas foram mudando. No começo, olha como as coisas mudaram. No começo nós tínhamos disputa de guarda, de pai ou mãe querendo reverter a guarda ou tirar a guarda do outro, porque era profissional da área da saúde, ainda fazendo preconceito, dizendo que essa expressão é terrível. Essa expressão tem um peso horroroso, usando uma expressão grupo de risco. Isso tem um preconceito absurdo. Não se pode utilizar essa expressão. Nós que somos da década, de 2 décadas para trás, essa expressão era utilizada para preconceito. Vocês devem se lembrar. Né? E eu digo nos livros, isso é um absurdo. Aliás, quem é que está vacinado hoje, meu filho? Quem é que está vacinado? Profissional da área da saúde. Vacina não funciona. Me mostra aí os milhares, eu quero milhares, ou milhões que tomaram vacina e pegaram Covid. Me mostra aí os milhões que pegaram Covid. Ou milhares, porque esse é o parâmetro para contestar a vacina. Ou me mostra aí os milhares ou milhões que tiveram efeito colateral com a vacina. Me mostra. Porque aí eu mudo minha opinião. É a mesma coisa de reinfecção. Tem milhares ou milhões que reinfectaram. Me mostra que eu mudo minha opinião. E eu leio todo dia sobre isso. Por quê? Para ver as repercussões jurídicas. Né? E leio fonte segura. Jornal alemão, jornal italiano, rede de notícia. O que eu acho que não se pode confiar, eu filtro. Eu não fico lendo mensagem que a minha tia-avó mandou no WhatsApp, que toda hora eu tenho que desmentir porque é boato. Muito bem. Aí agora começou, então essa questão dos profissionais da área de saúde mudou. Agora começou um grande dilema, que é o dilema da volta às aulas. E mais do que isso, se já é difícil resolver essas questões, estando os pais casados ou vivendo em união estável juntos, imaginem separados.
E mais do que isso, conflitos ideológicos. Fica em casa, vai para a rua, isolacionista, hashtag vida louca. Meus caros, isso está gerando muitos problemas. Muitos problemas. Né? E eu vi uma palestra muito boa do Schreiber, no IBDFAN do Rio, e já dei essa aula também em pós, julgados de todo tipo. Se eu não tenho lei, essa é a realidade. Vou ter julgados de todos os tipos. Porque o juiz também é isolacionista ou não. Eles tendem a ser mais isolacionistas. Sabe por quê? Porque nós, da área jurídica, nós pensamos demais. E nós trabalhamos, a gente aprende a trabalhar com gerenciamento de risco. Por isso que a pandemia impacta muito quem é da área jurídica, pelo menos em regra. Porque a gente tem receio, medo, a gente... não é que medo, a gente tem receio. E a gente valoriza a vida. É só uma, tá? Só uma. Sei que pode ter alguém aqui que acredita em reencarnação, mas em tese é só uma. Bom, então agora esse é o tema. E o que eu proponho é utilizar essa questão, se for judicializada, até estava falando com um amigo meu, juiz, né? Tem que aplicar a ciência. Existe uma série de recomendações para a volta às aulas. Se o juiz tem que decidir, né? Imagina, judicializou se volta para a escola ou se não volta para a escola, e já tem acontecendo isso, o juiz vai ter que dar uma decisão. E qual é o parâmetro para a decisão do juiz? Imagina o juiz ter que decidir se a criança volta para a escola ou não. São as fontes que eu uso aí, ZDF, Spiegel, Deutsche Welle, Le Monde, BBC, é isso aí, é a mesma. Quem está dizendo é o João Henrique. E aí? Sabe qual que tem que ser o parâmetro do juiz? Na minha opinião, ciência. E aí basta pesquisar. A Fiocruz tem um documento de recomendação que os senhores encontram na internet e que o advogado, eventualmente, de uma das partes pode utilizar, propondo uma série de coisas. Só pode voltar se aqueles critérios estiverem atendidos. Um critério principal, RT efetivo, índice de transmissão, abaixo de 1. E onde eu vejo isso, professor Tartucci? Observatório Covid. São Paulo hoje, a cidade de São Paulo está abaixo de 1, mas voltando, crescendo de novo. Esse é um critério só. Outro critério, UTIs com lotação abaixo de 80%. Não lembro se é 80% ou 75%. São Paulo já está próximo disso. Então pode voltar para a aula. Então o critério de quem julga tem que ser científico e não pessoal. E existem critérios científicos para volta à aula segura. Né? Esse tema também tem um movimento escolas abertas, tem um movimento escolas fechadas, né? Gerou um debate ideológico muito profundo. Os meus filhos não voltaram para a aula presencial. E eu vou dizer por quê. É uma questão de experiência pessoal. Um deles chegou a voltar, ficou um mês, pegou um resfriado, ele não tinha tido Covid, achamos que era um surto novo, foi traumático, testar todo mundo. Eu já fiz uns 18 testes no total, né? Todos os possíveis e imaginários. Sou especialista em teste pessoalmente, né? E nós decidimos que não ia voltar, ele está se adaptando. E é uma perda também. Todos perdemos. Diz Simão, é o jogo do perde e perde, não o jogo do perde e ganha. Todos estamos perdendo. Nós vamos ficar marcados por essa pandemia. Estão dizendo aqui que não sei onde tem 125% de leitos ocupados. Nós vamos ficar marcados por isso. Vamos ficar marcados. E o direito também vai ficar marcado. Eu acho, aliás, esqueci de falar, que a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado é algo que vai ser contestado depois que passar a pandemia também. Se essas outras medidas forem efetivas. Ela vai desaparecer. Como acho que também fazer testamento por via digital, apesar de que o caminho não foi o correto, tinha que ser por lei federal, isso foi feito por norma administrativa do CNJ, as pessoas não contestam porque a gente está vivendo uma pandemia. Eu acho que isso também vem para ficar. Como as reuniões condominiais também pelo Zoom, as reuniões associativas pelo Zoom, audiências algumas pelo Zoom também. Por que não fazer audiência de conciliação pelo Zoom? A gente percebe que a gente ganha uma série de coisas. Tempo, dinheiro, né? Uma série de coisas.
Bom, aí nós chegamos nos contratos. Aí nós temos muitos debates. Aumentou a intervenção contratual porque ela é necessária. O Simão tem razão. Antes da pandemia, a gente falava do fortalecimento do Pacta Sunt Servanda, pela Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica foi atingida pela Covid. E basta ler história. Início de século, esse tipo de comportamento humano é comum. Defesa de teses libertárias, teses individualistas, teses nacionalistas, teses egocêntricas. Nós estamos repetindo o início do século XX. E se a gente continuar repetindo, as coisas vão piorar. Espero que não cometemos os mesmos erros. De novo, basta ler livro de história. Acho que todo mundo que fez direito tinha a matéria de história boa. Aliás, foi uma das razões pelas quais escolheu direito. Por que que as pessoas não falam mais as coisas baseadas em história? Para nós não somos médicos. A nossa principal arma é saber que as coisas se repetem. Como disse o Otávio, num evento que eu participei, o professor Otávio Luiz Rodrigues, nós não temos instrumentos de cirurgia. Nós não sabemos entubar. Nós não sabemos curar o paciente. A gente não sabe tratar do paciente. Mas a gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar e contribuir para a sociedade. E as pessoas da nossa área, infelizmente, não estão fazendo, estão dando tiros no pé. Com uma ideologia maluca, seja de um lado, seja do outro. Muito bem, voltando. Contratos. A Lei da Liberdade Econômica ficou enfraquecida e hoje nós voltamos a ter intervenções. Inclusive intervenções para proteger o mercado, né? Mercado de turismo, né? Você só recebe o que você pagou 12 anos depois, 12 meses depois. Aliás, é uma baita de uma ilusão, né? A lei foi feita, inclusive, para explorar a ilusão. Você pensa que vai melhorar, tem o dinheiro guardado, muita gente está com o dinheiro guardado mesmo, porque não gasta mais. E acredita que daqui 12 meses, daqui 6 meses vai melhorar. Compra uma viagem. Não melhora, ou não é que não melhorou, tem alguém doente na família, como é que você vai viajar? Como é que você vai comemorar numa viagem se tem um risco a qualquer momento alguém da sua família ficar doente? E aí, se você cancelar, você recebe só 12 meses depois. Então, acaba explorando o quê? A ilusão das pessoas. E muita gente está embarcando nessa. Tá? Eu, por exemplo, como sou um realista / pessimista, cada um julga como quiser, eu só vou fazer planejamento dessas coisas depois que eu falei aqui tiver controlado. Mas as pessoas sonham, né? E tem muita gente comprando esse tipo de negócio. Bom, mas voltando. O principal problema que nós estamos tendo, e pelo que eu ouço e pelo que eu atendo, é contrato de locação. Não sei aí em São João del Rei, né? Basta dar uma volta na cidade, eu nem sei como está, que vocês vão ver o impacto. Quantos empreendimentos fecharam? E vão fechar mais. Desculpa falar isso. Isso vai piorar. Por isso o papel de reconstrução. E eu vou deixar isso para o final. Bom, nós tivemos no primeiro momento aquele primeiro lockdown que gerou um aumento de demandas por conta de pedido de descontos. E aí o RJET tinha um dispositivo, porque ficou aprovado só o dispositivo do despejo, afastando o despejo liminar. Tinha uma proposta para aplicar a moratória legal do CPC, aquele que mostrasse dificuldade, o locatário que mostrasse dificuldade, poderia, e aliás, muitos julgados também têm solucionado assim, desconto, paga 30% e parcela o restante em 6 meses. Né? Tentamos melhorar, colocamos uma proposta que a condição do locador também deveria ser verificada, publicamos isso, tomamos pancada pra caramba, existe o Movimento Nacional de Defesa dos Locadores no Brasil. Percebemos isso. E não veio a lei, e isso aumentou judicialização, inclusive painéis arbitrais. Né? Bom, a pandemia depois houve a abertura, aí veio um outro problema locatício que foi a explosão do índice do IGPM, por conta de problemas econômicos decorrentes da pandemia.
E aí o outro pedido, que é para substituir o IGPM por outro índice. Tem até projeto de lei nesse sentido. Aí eu fico perguntando, e se o IPC explodir depois, aí volta para o IGPM? E agora nós tivemos o segundo fechamento. Então foram 2 fechamentos e aumento do IGPM. Claro que isso é motivo para rever o contrato, desde que a parte prove que houve uma repercussão interna para ele. Porque se todo mundo alegar que pandemia é força maior, nós vamos ter uma moratória ampla e restrita e o que já é péssimo fica ultra péssimo. Porque aí a quebradeira é superdimensionada, a gente tem que manter o que for mantido. Aliás, aqueles serviços que estão sendo prestados pela tecnologia, eles devem ser pagos como tal. Todos eles. Aqueles produtos que são fornecidos pela tecnologia devem ser pagos como tal. Até porque tem alguns que aumentou até a dimensão do serviço que era prestado. Né? Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, o 317 do Código Civil adota a teoria da imprevisão, o Código de Defesa do Consumidor não adota a teoria da imprevisão, e a gente fica nesse debate, né? E acho que se a pandemia for tida como um fato imprevisível e que gerou uma repercussão econômica, há motivo para rever, para descontar, para substituir índice, se for o caso, tem que comprovar no caso concreto. Não é só alegar a pandemia, né? O RJET tem um artigo que foi vetado e depois foi restabelecido, né? Ele tem 2 artigos sobre contratos, revisão dos contratos. Que, aliás, o professor Otávio falou isso no encontro nosso recentemente, ele tem razão. Se a causa de pedir foi relacionada à pandemia, você pode usar esses artigos 6º e 7º do RJET, porque os efeitos ainda estão sendo gerados. Então, o artigo 6º prevê que a revisão do contrato, a alegação de caso fortuito ou força maior não pode ter efeito retroativo. Claro, né? Para evitar a demanda oportunista. Então, é só para o que ocorreu depois de março de 2020. E segundo, aquela visão tradicional, que é a revisão do Código Civil, problema de oscilação de preço, questão de correção monetária, não é motivo para rever um contrato pela teoria da imprevisão. Mas o senhor falou, professor D'Artucci, mas na locação pode? É que esse próprio artigo 7º do RJET exclui a aplicação desse dispositivo para contratos de consumo, em que não foi adotada a teoria da imprevisão, e contratos de locação de imóvel urbano que tem um sistema próprio de revisão lá na Lei 8245 de 91. Né? Mas, de qualquer maneira, né, locação ainda está no radar, contrato de shopping center está no radar, os shopping centers são ambientes de propagação, não adianta falar que não são, porque são ambientes fechados, né? Então, tirar uma máscara no shopping center é perigoso, não adianta falar que assume o risco, filho. Isso é comprovado. Né? E existe um problema naquele ambiente. Né? Contratos outros foram solucionados alguns problemas, na minha opinião, tínhamos debates em outras questões. Transporte veio lei, contrato de turismo veio lei, tudo bem que veio para proteger o mercado, mas as leis acabaram apaziguando um pouco as coisas. Né? Mas eu acho que o foco está na locação. Até comentar com vocês lá a realidade de São Paulo, né? Teve uma matéria muito interessante, eu acho que era da Isto É. Vejam essa questão de se provar a repercussão para o contrato. Mostrando o seguinte, que na Rua Augusta, quase todos os imóveis foram devolvidos, porque ali era comércio popular. E esse sofreu muito com a pandemia. Isso em 2020, né? Se passaram na Rua Augusta, quase tudo fechado. Né? Como em torno de universidade. Tudo fechado. Os alunos não estão indo. Lá onde eu atuo, na Avenida Liberdade, que tem 8, 9 universidades, que fechou tudo. Porque todo mundo ali vivia dos estudantes ali. Aquela quantidade absurda de gente que circulava, a EPD ali, FMU, Unip, Uninove. Milhares de pessoas por dia, um enxame de alunos. Muita gente. Professores, alunos. Né? E fechou tudo. Por quê? Porque a vida universitária
Ela acabou. E tem muita gente que ajuda, né? Ajuda o pequeno comércio, o pipoqueiro que trabalhava em frente da faculdade. Tem muita gente ajudando, né? E esse é um momento muito importante para ajudar. Nós temos que ajudar, mas isso foge da palestra. Bom, mas o que eu estava dizendo para vocês, a Rua Augusta fechou tudo, os locadores foram intransigentes, muitos dos locadores não são brasileiros, têm dificuldade de negociar. Só que na Oscar Freire tá bombando. Na Oscar Freire, na Doc Lobo, bombando. Por quê? Porque eles sempre atenderam gente do Brasil inteiro ali para consumir artigos de luxo. E essas pessoas iam para o exterior comprar. E pararam de ir para o exterior. Então não dá para pedir revisão de um contrato ali na Oscar Freire. Eles estão ganhando mais. Loja de vinho é o grande negócio. Bombou. As pessoas não compram mais fora, compram aqui no Brasil. Vinícolas explodiram. Agronegócio explodiram. Supermercados, aí tem variação, mas vendem mais. As pessoas fazem mais as coisas em casa, né? E o auxílio emergencial que foi feito a primeira vez também, ou isso que gerou para muitos o aumento do IGPM, inclusive, gerou um aumento de consumo. Então, falar que a pandemia é caso fortuito ou força maior e automaticamente é motivo para rever o contrato, não cola. Tá? Por fim, responsabilidade civil, para encerrar em 5 minutos. Quando veio a pandemia, eu tive a sensação que a responsabilidade civil ela seria enfraquecida. E realmente foi. Imputar responsabilidade civil em momento de crise, de empobrecimento geral, há um empobrecimento geral, de perda de ganhos, vou imputar dever de indenizar. Naquele primeiro momento inicial, não se debatia muito a responsabilidade civil. Só que, com o passar da pandemia, a responsabilidade civil foi reacendida. Especialmente para 2 temas, e eu não tenho condição de dar minha opinião sobre eles nesse momento, porque a gente depende ainda do transcorrer dos fatos e de comprovações científicas. Mas são 2 grandes problemas e eu sei que no segundo eu vou provocar, e por isso que eu deixei para o final. Tá? Primeiro problema, responsabilidade civil pelas vacinas. Foi feita uma lei dizendo que há uma assunção de risco, aliás, projeto do Pacheco, uma assunção de risco dos estados, municípios, em relação às vacinas, que, aliás, já era assim. Há uma responsabilidade estatal, tradicionalmente é uma responsabilidade estatal, já era assim, pelas vacinas que eram aplicadas antes. Né? E eu vi também o professor Marcelo Calisto, que é de Passos também, mas trabalha no Rio de Janeiro, que tem um trabalho muito bom sobre risco do desenvolvimento, dizendo que, tradicionalmente, no Brasil, o Estado também, muitas vezes, assume responsabilidade por medicamentos, inclusive com legislação própria. Né? Mas o que está se discutindo e se eu não quiser responsabilizar o Estado, até porque não quero receber por precatório, ou se o Estado não se responsabilizar e não pagar o valor para mim? Eu posso responsabilizar o fabricante da vacina? Posso responsabilizar a Pfizer? Ou posso responsabilizar a clínica que me aplicou a vacina? Quer dizer, essa lei é totalmente excludente? Esse é um tema. Pensando também que, pelo que está acontecendo até agora, os casos de problemas com essas vacinas, como já eram raros, continuam raros. Né? Pelo que está acontecendo até aqui no mundo e no Brasil. Tá? Então, pensando que vão continuar raros. Eu acho que esse tema não está totalmente fechado, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê a solidariedade. Não tem opinião definitiva, mas não se fecha totalmente a possibilidade. E até acho que o que deveria ter sido debatido era até colocar uma norma excluindo a responsabilidade civil do CDC. Aí você vai dizer, pô, mas isso é um absurdo. Pô, mas naquele momento que a gente estava debatendo, eu não sei nem se a gente ia ter consumidor. Porque a segunda onda foi fortíssima, foi aquele momento em que veio a lei. E, como eu disse, é um momento de escolhas trágicas. Dificílimas.
E o segundo tema eu vou falar sobre isso, é a responsabilidade civil do médico que fica indicando o tratamento que não tem comprovação científica. O médico tem autonomia. Eu sigo geralmente, juridicamente, o que o Conselho Federal de Medicina diz, mas o CFM lavou as mãos. E se no futuro se comprovar que esses medicamentos, além de não curar, faziam mal? Se for comprovado de forma incontestada. E aí, o médico não vai responder? Porque tem muito médico aí que diz na internet, não, eu salvo, vem para mim, vai marcar uma consulta para ele para ver quanto que é. Vai marcar uma consulta. E aí? Já tem médico falando, não, o direito não tem que se meter nisso. É claro que tem. Tem um efeito como se fosse placebo. Mas, repito, se comprovar que se fez mal. Aí, uma vez, uma pessoa me perguntou, e se comprovar que faz bem e que não foi aplicado? Bom, aí nós vamos ter um outro debate. Né? Então, esse tema, com certeza, é um tema que, sem dúvida alguma, vai ser debatido no direito. Alguém está dizendo que vacina não tiver o tempo suficiente. Que ciência é essa? É a ciência que eu leio, minha cara. É a ciência que eu estudo. É aquilo que eu leio. Se as organizações científicas dizem que as vacinas são eficientes, eu acredito naquilo que é dito por eles. É isso que eu acredito. De qualquer maneira, são dois temas difíceis. Essa questão da responsabilidade por vacina, não há, eu só estou provocando, e a responsabilidade civil médica, que já começa a ser debatida nos ambientes jurídicos. Eu posso ter um tipo de caminho dado para o futuro e outro caminho. A senhora pode me dizer quais são os países do mundo que adotaram como política pública tratamento precoce? A senhora que está se manifestando? Os países que adotaram por política pública tratamento precoce. Eu estou esperando. Ok, faça a pesquisa aí. Países do mundo que adotaram tratamento precoce por política pública. Bom, pensei que a senhora já sabia, porque a senhora veio com tanta força aí na sua manifestação, a senhora vai fazer a pesquisa? Bom, para encerrar mesmo, nós da área jurídica, vocês todos que me assistem, nós somos técnicos. Nós somos técnicos naquilo que nós sabemos lidar, que é o direito. A maioria das pessoas não são. Aliás, isso está muito bem exposto aqui, eu vou recomendar que os senhores vejam esse livro, nesse livro do Michael Sandel, A Tirania do Mérito. Michael Sandel é professor de Harvard, que aliás escreveu Justiça, escreveu Coisas que o Dinheiro Não Compra, e aqui ele já tinha pandemia, e ele já está um pouco desiludido com o mundo. E aí ele mostra várias questões do mérito, E ele diz logo no começo do livro, até usa a expressão tecnocratas, Nós somos tecnocratas, digamos assim. Tem um sentido ruim ou bom. Na verdade, a gente domina uma certa técnica e essa técnica nos dá uma certa meritocracia. Porque nós dominamos a técnica, que a maioria não domina. E a maioria não dominando não gosta da gente, como não gostam dos técnicos em geral. Isso não acontece só com o direito, isso acontece na medicina, isso acontece com a engenharia. E nós somos contestados. Na verdade, a grande maioria não gosta, acha que a gente ganha muito dinheiro, que a gente explora. Mas, na verdade, foi um investimento que nós fizemos. Muitos de vocês e eu, desde criança, nós estudamos direito. Hoje existe uma contestação dos tais especialistas, dos técnicos. E é uma contestação geral. Essa contestação é para destruir os técnicos. É para destruir a técnica. É para destruir a ciência. E nós não podemos admitir isso. Seja esse movimento feito por quem quer que seja.
Por isso, nós, do direito, temos que respeitar as instituições, concordando ou discordando. Nós não somos ativistas de rede social, nós somos aplicadores de técnica. Nós temos que respeitar as categorias jurídicas, que foram construídas a duras penas, os institutos jurídicos, que foram construídos a duras penas, e o Estado Democrático de Direito, e as instituições do Estado Democrático de Direito. Se eu não concordo com uma decisão do Supremo, eu não vou partir para ataque pessoal do Supremo. Eu vou criticar, mas vou aplicar. Eu não concordo com a decisão do Supremo que disse que o 1790 do Código Civil da Sucessão é totalmente inconstitucional. Mas eu tento aplicar, apesar de discordar. E eu não fico fazendo ataque pessoal para ministro. Eu procuro analisar a técnica e dar o norte na interpretação do Supremo. Eu não concordo com a decisão do STJ, de 2 semanas atrás, que o condomínio, aliás, eu concordo com o voto do Salomão, apesar de ter sido honrosamente citado no voto vencedor, ministro Raul Araújo, de que condomínio pode proibir locação em Airbnb. O que, aliás, pode ter um impacto, inclusive, na cidade de vocês, que é estudantil. Começou o vídeo falando aí do Airbnb, porém, eu vou ter que aplicar a decisão, concordando ou não, porque eu vivo de técnica. E é assim que eu estou sendo guiado desde que eu comecei a lidar com o direito. E assim eu continuo. Está dando certo para mim. Pode ser que não esteja dando certo para você. Decisão judicial se cumpre. Decisão judicial se respeita. Instituições devem ser respeitadas. Por quê? Porque isso é muito caro a nós. E é assim que se guia, que você deve se guiar no Estado Democrático de Direito. Eu quero agradecer esse convite, dizer que foi uma grande honra, dizer que espero que passamos por tudo isso, porque nós temos, como diz o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, 3 missões agora. Primeira missão, sobreviver. Segunda missão, deixar os outros sobreviverem. Pensar coletivamente. Os civilistas estão na face da Terra há mais de 2000 anos, muito antes de vários istas que eu já vi na minha vida, que aparecem e desaparecem como pó. Vários istas. Somem, desaparecem, como movimento fugaz. E vão desaparecer de novo. Com os meus 45 anos de vida, eu já vi vários istas na minha vida, desde criança. Então, nós temos que, primeiro, sobreviver, segundo, deixar os outros sobreviver para reconstruir. Reconstruir o mundo, reconstruir o país, reconstruir os negócios, reconstruir os empregos, reconstruir os contratos, as empresas, as famílias e seguir com a nossa vida. Último recado. Menos isso e mais testa no texto. E mais testa no texto. Muito obrigado, doutor Leandro, e sucesso para vocês. Espero que Deus os conserve. Obrigado. Ótimo, professor. Eu que agradeço, nós agradecemos pela... Só olhar aqui o chat, né? A brilhante explanação. Eu acho que a forma didática e reflexiva que o senhor trouxe o assunto para nós foi maravilhoso. Levantou vários sinais vermelhos, né? Dentro de situações que trazem o direito civil para a nossa reflexão, para a nossa análise. Isso foi muito bacana. Eu gostaria de novamente agradecer a participação do senhor. E antes mesmo de eu trazer algumas perguntas aqui do chat, eu vou passar a palavra para os 2 professores aqui que são civilistas também, para fazerem as suas considerações. Primeiro, a professora Letícia Braga, as damas primeiro. A palavra está com a senhora, professora. Professor Flávio, primeiro eu quero agradecer os conhecimentos que o senhor passou para todos nós e dizer também que eu sou uma admiradora das suas doutrinas e que adoto o seu manual de direito civil como, né, na minha cabeceira
principalmente quando a gente estuda aí o direito de família, que é a disciplina que, né, eu pratico com os alunos aqui da Unipitã. Obrigado, professora. Tá, é um prazer estar compartilhando esse momento com o senhor aqui. E dentro disso, professor, o senhor mencionou muito a respeito daquele momento do colapso familiar. Eu queria saber uma opinião do professor relacionado à questão da visitação por aplicativo. O senhor acha que tem funcionado esse método devido a essa questão do REGED na pandemia? Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? E também quero pegar o gancho e falar sobre a questão da prisão civil no regime fechado. O revisional, o senhor acha que seria interessante para poder evitar essa prisão civil? Professora Letícia, muito obrigado pelas as duas perguntas. Sobre a questão da convivência, os julgados atuais, pelo que eu vi, vou usar aí a minha pesquisa do TJ de São Paulo, tem dito que a falta de convivência pessoal para a criança pode trazer mais prejuízos. E que hoje nós já conhecemos alguns protocolos para ter alguma convivência mínima, né? E, portanto, a gente tem que prestigiar essa convivência mínima com os protocolos, né? Sei que existem muitas discussões, né? Então, por exemplo, testagem, ou privilegiar se for uma visita local aberto, né? Uso de máscara se for uma visita rápida, ou mesmo uma convivência, né? É possível a gente trabalhar com uma certa segurança, né? As coisas mudaram um pouco, né? Então, um teste, por exemplo, de antígeno, você faz numa farmácia, ele não é tão eficiente igual o RT-PCR, mas ele te dá um resultado em 15 minutos, né? Então, as coisas mudaram um pouco, né? A questão da convivência, e eu acho que esses julgados estão corretos, porque a gente já sabe trabalhar dentro do possível, pensando que a convivência é essencial para atender o princípio do melhor interesse, que ela seja efetivada. A segunda pergunta, professora, a senhora perguntou sobre a prisão, o final picotou, a senhora pode repetir, por favor? Sobre a questão da prisão civil, né, de pensão alimentícia relacionada ao regime fechado, qual que seria, assim, a mudança que a gente poderia trazer para o judiciário? No caso, um revisional de pensão alimentícia seria um meio mais adequado para poder se evitar essa prisão civil? Eu acho assim, vamos lá. Primeiro que existem aquelas alternativas que eu mencionei. Prisão domiciliar, pode ter o caso de utilizar uma medida coercitiva atípica do 139. E sobre a questão de revisional, o que eu tenho visto é que vários debates hoje sobre alimentos permeiam perda de renda e diminuição de gastos também, né? Não sei se a senhora tem isso na realidade, as pessoas, alguns estão gastando mais, mas muitos estão gastando menos também. A tecnologia trouxe essa diminuição de gastos. Várias atividades pensando em alimentos dos filhos, né, várias atividades que os filhos desenvolviam, essas atividades cessaram, né? Então, isso enseja um aumento das ações revisionais, porque os valores diminuíram, tá? Agora, onde é que eu afasto a prisão? Aí tem aquele debate processual que é em sede de HC, né, ou nos próprios autos da ação de alimentos como consequência da revisional. Isso é uma questão processual que depende um pouco do costume de cada tribunal local, né? Mas os alimentos também é um outro tema, né? Houve uma diminuição de valores, né? Tanto do que se paga quanto daquilo que se precisa. Exato. Duas excelentes perguntas, professor. Obrigado aí pelas indicações, professora. Não, eu que agradeço, viu, professor? Foi um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. Professora Letícia. Professora Adriana, a palavra é com o senhor. Professor Adriano, que parece muito com meu amigo Pedro Barreto, que agora está com barba também, o professor Pedro Barreto. O professor Pedro Barreto, é verdade. Lá do Rio de Janeiro. Professor, um prazer. Prazer, professor Adriano. Eu não sei se a frase pelo menos ela é atribuída a Hipócrates, e acho que a sua palestra ilustra muito bem essa frase, que eu vou até ler aqui, vou até colocar no chat aqui, que há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber, em crer que se sabe, e que sabe reside a ignorância. Então, acho que muito importante a gente, nesse momento agora, que a gente está presenciando essas situações todas, é trabalhar com essa medicina baseada em evidências. Então,
eu agradeço essa palestra justamente porque acho que resume essa frase, a expressão: uma coisa é ignorância e outra coisa é trabalhar com a ciência. Parabéns, professor. Obrigado, professor Adriano. Obrigado, fico feliz. E a gente tem que pensar assim, se a faculdade me deu a palavra, é para eu explanar também a minha opinião, né? Opiniões existem várias, né? Vocês podem seguir, podem não seguir. Eu, quando eu estudava lá na São Francisco, no Largo São Francisco, era estudante de graduação, nós tínhamos uma pleia de palestrantes lá, grandes nomes, aliás, eu ia assistir, alguns eu acreditava, outros não acreditava, alguns... A vida é assim, né? Então, a vida que segue. A democracia é assim. Professor, a minha questão é relacionada até, citado aí o artigo 1790 do Código Civil. No seu trabalho do dia a dia, o senhor tem observado um aumento do número de testamentos em razão dessa questão da inconstitucionalidade do artigo 1790? Olha, doutor Adriano, excelente pergunta. Eu não percebi aumento de testamentos por conta da inconstitucionalidade de 1790. Eu percebi aumento de testamentos com a pandemia. Porque o brasileiro nunca fez testamento com frequência. Eu lembro, um dos meus últimos congressos, grandes congressos presenciais, foi do IBDFAN de 2019. Né? E quando eu quando eu dei essa palestra, era sobre testamento, e eu perguntei para o público quem ali tinha feito testamento. Né? E eu levantei a mão. E você vê que eu já tinha um medo de morte, né? Tanatosfobia anterior à pandemia, né? A pandemia acabou aumentando isso. E eu acabei fazendo também pós-doutorado em Direito das Sucessões por conta disso. Né? E eu gostava desse tema, achava que a gente deveria aumentar a liberdade testamentária no Brasil naquele momento, e investigar isso, ia para fora pesquisar, quer dizer, eu fiquei estudando alemão por 6 anos para entender o básico, né? Um alemão B1 ou B2, para ir para fora, ir para a Alemanha, ir para o Max Planck, tinha uma série de planos, né, de pesquisar isso. Aí vejo que o meu estágio pós-doutoral foi sacrificado por isso, de não poder viajar, e foi sacrificado também pela pandemia, né? Porque eu acho que realmente agora a gente não tem a possibilidade de aumentar a sucessão. E mais do que isso, existia um movimento no Brasil de contratualização do direito das sucessões. Na verdade, acabar com o direito das sucessões e dar liberdade plena. A pandemia também matou essas teses, né? Porque fortaleceu laços familiares, a gente tem uma convivência familiar mais acentuada, né? E, por óbvio, que as pessoas querem essas reservas de proteção da família, e a legítima, ela me parece mais fortalecida com a pandemia. Né? E, então, em resumo, com essas reflexões, o que eu posso dizer, professor Adriano, é que eu percebi aumento de testamentos com a pandemia. Uma explosão. Né? Uma explosão do número de testamentos no Brasil com a pandemia. As pessoas preocupadas com a morte, pensando na morte. Depois pense, quantas vezes por dia você pensa em risco de falecer ou ter um surto na sua casa por conta da pandemia? Né? É difícil. Né? Então, isso eu percebi. Obrigado. Então, assim, lisonjeado, né? Eu acho que a palestra foi brilhante, somente elogios. Fica aqui a minha gratidão. Estamos de portas abertas aqui no Unipitã para o que o senhor precisar, tá? Gratidão pela gentileza do aceite da palestra, por falar por mais de 1 hora para o nosso público, ainda ter a paciência de responder as perguntas. Então, fica aqui o meu agradecimento e eu passo a palavra somente para as considerações finais. Obrigado, professor Leandro. Foi uma honra falar para os meus conterrâneos de Minas Gerais. Eu sou lá do sul de Minas, como eu disse, sou de Passos, e quero dizer que nós temos uma grande missão, nós da área jurídica temos também uma grande missão, temos que aceitar essa missão, cumprir essa missão, que é, primeiro, assegurar a aplicação das leis, assegurar a correta interpretação das leis e um papel de reconstrução. Porque tem um outro livro que está aqui também, aqui ao lado, que eu recomendo a leitura, de um grande advogado, que eu sugiro também que vocês leiam, que é o Dr. Castro Neves, lá do Rio de Janeiro, que ele tem um livro que ele mostra como os advogados salvaram a humanidade. Né? Momentos históricos em que os aplicadores do direito foram determinantes
para a construção dessa civilização que nós temos, né? Que não foi construída de uma hora para outra, é uma civilização que tem milênios, né? Tem história, e como nós tivemos um papel importante para essa reconstrução e construção da civilização. E, de novo, nós somos chamados para isso e temos que cumprir essa nossa missão. Obrigado, foi uma honra e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi uma honra. Pessoal, até às 16 horas. Um grande abraço, professor, um abraço em todos. Tchau, Obrigado. tchau.